Rei Demônio. O Rei Demônio é o governante do clã Demônio, bem como aquele que escolheu a dedo os 10 mandamentos e concedeu a eles seus mandamentos. Ele também é o pai de Meliodas e Zeldris, dois dos demônios mais poderosos e os dois membros mais fortes dos 10 mandamentos. Aparência. O Rei Demônio é um homem robusto com uma longa barba loira encaracolada. Ele é muito alto, ainda mais do que qualquer gigante em estatura. Ele usa uma armadura gigante acinzentada, uma longa capa parcialmente rasgada e um capacete com chifres que lança uma sombra sobre seus olhos com o símbolo do clã demoníaco. Ele também usa manoplas pretas em ambas as mãos e uma enorme bainha de espada para conter sua grande espada larga. Depois de tentar impedir que as emoções de Meliodas escapassem, ele perdeu o braço direito em seu confronto com ele. Depois de assumir completamente o corpo de Zeldris e recuperar sua juventude, o Rei Demônio assume a forma de um homem musculoso muito mais alto do que antes, um peito mais grosso, com longos cabelos negros, um longo cavanhaque preto e uma marca demoníaca em forma de U em sua testa, com uma estrela no meio. Ele está vestido com um longo robe preto, armadura preta em ambos os braços, armadura em ambos os ombros e uma longa katana ao seu lado. Depois de perder seus 2 hospedeiros, depois que os mandamentos foram ejetados, o Rei Demônio começou a infundi-los na vida vegetal, animais e ambientes circundantes, incluindo as montanhas, assumindo a forma de uma enorme monstruosidade superando um gigante e podendo ser vista de leonês. Personalidade. Totalmente dedicado ao clã Demônio, o Rei Demônio é muito sério em assuntos relacionados ao seu clã e os coloca acima de tudo, forçando demônios dignos a se tornarem seus aliados contra sua vontade e castigando Meliodas por abandonar sua vida anterior apenas por causa de seu amante. Enquanto mostra desgosto com a natureza efeminada de suas emoções. Devido à sua devoção às leis de seu clã, o Rei Demônio está totalmente disposto a punir qualquer demônio que trair o clã, mesmo que sejam seus próprios filhos, evidenciado quando ele impiedosamente matou e amaldiçoou Meliodas por sua traição. Ele também não tolera a traição de seus aliados, ordenando que Zeldris execute todo o clã vampiro por sua revolta. Devido à sua posição dominante, o Rei Demônio não tolera enganos, pois ele e a divindade suprema desencadearam uma névoa de fogo e relâmpagos que destruiu Belialuin quando Merlin o enganou para dar-lhe uma bênção sem que ela se juntasse ao seu clã. Quando ele se decidir, o Rei Demônio não ouvirá nenhuma objeção de seus súditos e até mesmo de seus próprios filhos, já que Zeldris não se atreveu a desobedecê-lo quando seu pai disse que ele faria de Meliodas o novo governante do clã Demônio. Também é notado que o Rei Demônio é imprevisível, mesmo para seus filhos, já que Zeldris disse que ele nunca pode saber o que seu pai está pensando. O Rei Demônio parece ser ainda mais demoníaco do que seu filho, como mostrado por como as emoções de Meliodas o chamaram com raiva quando o Rei Demônio o considerou o destruidor de seus planos para o verdadeiro Meliodas se tornar seu herdeiro novamente, dizendo que você é o destruidor. Devido ao seu poder quase inigualável, o Rei Demônio tem níveis extremamente altos de autoconfiança que beiram a arrogância, dizendo abertamente a Meliodas, Ban e Wild que não há como eles passarem pela porta do purgatório enquanto ele os proteger. Mesmo dizendo a seu filho desafiador que é ele quem decide tudo o que acontece no purgatório. Apesar de sua confiança, o Rei Demônio leva qualquer batalha a sério, atacando qualquer inimigo, não importa o nível de sua força implacavelmente sem segurar nada, mostrando que ele não subestima seus inimigos. Isso provavelmente se deve ao conhecimento de que apenas a divindade suprema pode igualar seu poder e, portanto, quase qualquer outro oponente não forneceria a ele nenhum entretenimento suficiente para ele brincar com eles ou que ele prefere terminar rapidamente qualquer batalha da qual participe. O Rei Demônio não deixa de ter prazer em batalhas intensas, como mostra a forma como ele sorriu depois que Meliodas descobriu a natureza de sua magia, e ele também não deixa de elogiar seus oponentes, embora seja rápido em zombar deles por seu fracasso. Como mostra como ele admite ter ficado impressionado quando Ban, Meliodas e Wild o atacaram novamente depois de serem derrotados de forma decisiva por mais de 60 anos, mas os provoca por não entenderem que eles não tinham nenhuma habilidade capaz de prejudicá-lo. Apesar de sua seriedade, o Rei Demônio parece ter um senso de humor sarcástico que varia dependendo de com quem ele está falando. Ao falar com aqueles de quem ele não gosta, seu sarcasmo pode ser impiedosamente direto, tirando um tempo para zombar de Meliodas em sua derrota e simplesmente devolveu seus blefes sobre as vantagens da maldição que ele mesmo colocou sobre ele, provocando-o sobre as desvantagens muito mais pesadas da maldição da imortalidade. Com aqueles com quem ele se dá bem, seu senso de humor sarcástico pode ser casual, como quando seu filho mais novo estava visivelmente irritado com o fato de Meliodas ainda ter sido escolhido para ser o novo rei dos demônios. Ele sarcasticamente repreendeu Zeldris dizendo que ele não deveria mais chamar seu irmão de traidor e, em vez disso, recebê-lo de braços abertos, pois agora Meliodas voltou para eles. No entanto, sua arrogância foi o que levou à sua incapacidade de impedir que as emoções de Meliodas escapassem.
O rei demônio estava confiante de que apenas com seu verdadeiro poder mágico Meliodas poderia colocar qualquer desafio contra ele, mas seus medos tornaram impossível para ele aproveitá-lo, apenas para provar que estava errado quando Meliodas usa todo o seu poder e destrói seu braço. Nesse ponto, o rei demônio ficou tão chocado e desesperado para evitá-lo que não fez nenhuma ação real, em vez de exigir que as emoções de seu filho não voltassem. Quando contra um oponente do qual ele particularmente tem raiva, o rei demônio parece estar disposto a brutalizar o referido inimigo primeiro, em vez de matá-lo imediatamente, deixou seu filho ensanguentado e efetivamente incapaz de revidar antes de matá-lo facilmente na Guerra Santa, aparentemente desabafando sua imensa raiva de seu filho por sua traição. Ele também não deixa de sentir prazer com o sofrimento daqueles de quem não gosta, pois claramente ficou satisfeito com o fato de a maldição de Elizabeth a impedir de ficar com Meliodas. Além disso, o rei demônio não hesita em zombar de seus oponentes, caso eles se saiam mal, aproveitando o tempo para rir, pois Meliodas e Ban só podiam se esquivar de seus ataques. Apesar de sua atitude implacável e julgamento severo, o rei demônio não é completamente implacável e impiedoso. Embora hostil e até mesmo zombando de seu filho traidor quando ele estava no purgatório, ele estava totalmente disposto a coroar seu antigo favorito, o filho mais forte Meliodas, como novo rei demônio quando ele voltou ao seu antigo eu e ficou visivelmente satisfeito com isso. Kozak até disse que seu rei estava sendo muito compassivo com Meliodas e até notou que ele fez isso porque ainda considera Meliodas como seu filho, apesar de seu relacionamento mutuamente antagônico. Mais tarde, durante sua luta com Meliodas, Ban e Wild, ele ofereceu a eles a chance de deixar sua presença pacificamente após demonstrar o quanto mais poderoso ele é comparado a eles. Além disso, o rei demônio não puniu Zeldris por apenas selar o clã vampiro por ser incapaz de matar Gelda, o que implica que ele não puniria seus filhos por um único revés trivial. Também pode ser assumido que ele pode não ter se importado com o relacionamento de Zeldris com Gelda devido a ela ser uma aliada de seu clã, ao contrário de Elizabeth, que se separou de seu filho junto com sua própria mãe e sua rival, tendo alguma simpatia por seu filho mais novo quando ele podia. T se obriga a matar seu ex-amante, portanto, porque ele estava disposto a permitir que ele selasse os vampiros em vez de matá-los como ele ordenou originalmente. História. Disse que o Rei Demônio foi criado pelo Caos junto com a Divindade Suprema e a Árvore Sagrada, depois que o mundo nasceu do Caos. O Rei Demônio então criou o Reino Demoníaco e o Clã Demoníaco. No entanto, quando o Caos criou os humanos, a raça mais próxima a ele, tanto o Rei Demônio quanto a Divindade Suprema ficaram cheios de ciúme e apreensão, temendo que o amor e o respeito que as raças que eles criaram tivessem por eles, fossem roubados por seu próprio Criador, Caos. Assim, os dois deuses se uniram e selaram o Caos. Devido ao caos e tamanho maciço do Demon Realm sob seu governo, ele originalmente estava pensando em dar metade de seu poder para seu servo, mas essa escolha estava fora de opção, pois poderia ameaçar seu reinado e, em vez disso, dividiu esse poder em 10 partes, a fim de entregá-lo aos guerreiros do clã demoníaco que ele considerou dignos, criando assim os 10 mandamentos. Em algum momento, o Rei Demônio criou um certo demônio, denominando o demônio original, para dar-lhe seu poder e torná-lo seu servo. Quando o demônio original se rebelou contra ele, o rei o derrotou e, como punição, dividiu seu corpo e alma em 2 seres, Kozak e Chandler. Então os fez tutores de seus 2 filhos para treiná-los em combate e criá-los como candidatos ao trono. O exército do Rei Demônio constantemente se chocou contra o da Deidade Suprema, mas suas forças eram muito iguais e, portanto, decidiram fazer um tratado de paz, apesar de suas naturezas opostas. No entanto, a paz foi injustamente quebrada pelos súditos da Deidade Suprema e outras deusas, que mataram até mesmo os civis do clã demoníaco. Essas ações fizeram com que os 2 governantes caíssem na rivalidade novamente. 3.000 anos atrás. Após a traição de seu filho Meliodas por sua aliança com sua amante angelical Elizabeth e a morte de 2 dos 10 mandamentos nas mãos deste último durante sua fuga, o clã demônio entrou na guerra com o clã deusa, que aproveitou a chance para derrotá-los, cooperando com o clã humano, Fada e Gigante. Esses eventos ficaram conhecidos como a Guerra Santa, que fez com que o clã dos vampiros se revoltasse contra o governante demônio por sempre ter desprezado ser governado por ele. No entanto, o Rei Demônio esmagou pessoalmente sua rebelião e ordenou que seu carrasco exterminasse os vampiros derrotados, incluindo sua amada Gelda, embora ele tenha deixado Zeldris selá-los. Tendo ouvido falar de uma garota de Belialuin que possuía magia infinita, porém, o Rei Demônio lidou com ela ao mesmo tempo que a Divindade Suprema para colocar a garota do seu lado. Quando a garota disse a eles que seguiria aquele que deu a ela a melhor bênção, o Rei Demônio deu a ela todo o conhecimento da magia do Reino dos Demônios, bem como imunidade à posse e lavagem cerebral das deusas.
Sendo enganado pela garota que rejeitou os dois recebendo suas bênçãos, o Rei Demônio e a Divindade Suprema destruíram Belialuin na esperança de matar a garota em sua raiva, mas o mago conseguiu escapar com a ajuda de seus dons. Como resultado do feitiço proibido usado por Golter, as memórias do Rei Demônio foram alteradas para acreditar que o Arcanjo Mael era seu segundo filho, Starossa, sentindo pena dele quando descobriu que seu segundo filho nasceu sem o poder da escuridão e sua reputação como um covarde tímido que não quer machucar nem mesmo um inseto, o que fez todos os demônios, exceto Meliodas, rirem dele. Eventualmente, decidiu dar um mandamento a Starossa. Isso custou a Starossa ficar mentalmente instável enquanto o mandamento lentamente consumia sua mente e alma. Durante os últimos dias da Guerra Santa, o Rei Demônio e a Divindade Suprema perderam a paciência em sua raiva compartilhada devido ao desafio repetido de seus filhos às leis de seus respectivos clãs. Então eles trabalharam juntos e lutaram contra Elizabeth e Meliodas, matando-os facilmente e amaldiçoando-os por toda a eternidade. O Rei Demônio amaldiçoou Elizabeth com a reencarnação perpétua como punição para fazer Meliodas pegar a mão de um dos membros do clã da deusa e trair e matar seus camaradas, forçando-a a viver vidas humanas nas quais ela sempre se reuniria com Meliodas e morreria diante de seus olhos. Uma e outra vez. O Rei Demônio e os outros membros do clã Demônio foram finalmente selados depois de perder a Guerra Santa. Enquanto o resto de seu clã foi selado no Caixão da Escuridão Eterna, ele foi preso no Purgatório. No entanto, o Rei Demônio continuou a observar Meliodas do Purgatório através dos olhos de diferentes animais que se tornaram seus companheiros, enviando posteriormente uma criatura do Purgatório para realizar essa função. Desde então, Wild, o irmão da criatura, desafiou o Rei Demônio a lutar para escapar do Purgatório e se reunir com seu irmão por 120.118 vezes, mas o Rei Demônio sempre lhe deu uma derrota esmagadora cada vez que eles lutaram. Habilidades e equipamentos. Como governante do clã demoníaco e o demônio mais poderoso, o Rei Demônio detém quantidades terrivelmente massivas de poder, com apenas uma fração de seu poder tornando os 10 mandamentos entre os demônios mais fortes existentes. De acordo com Meliodas ao dizer como suspender a maldição sobre ele e Elizabeth, o que só pode ser feito por alguém tão poderoso quanto o Rei Demônio ou mais, a Divindade Suprema é o único ser cujo nível de poder é equivalente ao do Rei Demônio. Seu filho prodigioso também disse que mesmo seu poder total aumentado pelo poder que Zeldris emprestou de seu pai não pode rivalizar com seu verdadeiro poder, nem pode atingir o nível de poder do Rei Demônio treinando por cerca de 3 dias com verdadeiros rivais, então apenas absorvendo todos os 10 mandamentos, ele pode ser igual ao imenso poder do Rei. Embora ele raramente lute, o Rei Demônio possui poder incomparável em batalha, mesmo depois de ter entregado metade de seu poder, com o próprio Meliodas dizendo que ele era totalmente impotente diante de seu pai e foi morto sem esforço por ele na Guerra Santa. Ele também foi capaz de parar sozinho a rebelião do clã vampiro, derrotando-os e deixando-os à mercê de seu carrasco Zeldris. Ele derrotou completamente Wild em todas as suas inúmeras altercações e superou sem esforço as emoções de Meliodas, Ban e Wild ao mesmo tempo por 60 anos sem sofrer um arranhão. Mesmo depois de conseguir formar um contra-ataque para o rei, no final, o Rei Demônio era muito poderoso e somente com Wild se sacrificando Meliodas e Ban conseguiram escapar. Longevidade. Ao contrário de outros demônios regulares que só podem viver por 1000 anos, o Rei Demônio parece ter uma vida útil indefinida, já que viveu no Purgatório por mais de 1 bilhão de anos sem mostrar nenhuma mudança em seu status, apesar de o tempo do Purgatório ser muito mais rápido do que em Terra. Durabilidade imensa. A resiliência física e a durabilidade do Rei Demônio são imensas, sendo completamente imperturbáveis pelo ataque do Guru Wild de Wild. Sua resiliência e durabilidade provavelmente contribuíram para sua capacidade de sobreviver facilmente dentro do Purgatório, apesar de seu ambiente extremo. Força imensa. O Rei Demônio também tem níveis monstruosamente maciços de força física, sem esforço repeliu Wild com uma grande força que rasgou o chão nele usando um único dedo quando este o atacou rapidamente e depois parou sem esforço suas tentativas de perfurá-lo. Com apenas 2 dedos antes de jogá-lo fora sem esforço. Mestre Espadachim. Apesar de seu grande tamanho, o Rei Demônio tem níveis consideráveis de grande agilidade e velocidade. Combinado com seus vastos níveis de habilidade e experiência, o rei pode empunhar sem esforço sua espada gigante com uma única mão com extrema sutileza, capaz de desferir cortes devastadoramente rápidos e fortes que podem cortar paisagens sem esforço. Isso facilmente pressionou Ban e Meliodas extremamente rápidos na defensiva e cortou o braço de Ban, enquanto o próprio Mal conseguia se esquivar do ataque. Mais tarde, quando ele envolveu Meliodas em uma luta de espadas 1 contra 1, o Rei Demônio facilmente teve a vantagem e rapidamente o derrotou. Alto intelecto.
o Rei Demônio mostra-se consideravelmente calculista e inteligente, percebendo rapidamente que dar apenas um único demônio metade de seu poder significaria ameaçar seu governo e escolheu dividir seu poder em 10 partes para que ele ainda pudesse governar o vasto e caótico reino demoníaco sem permitir o desafio. Ele finalmente escolhe usar uma criatura do purgatório para vigiar Meliodas depois de perceber que as criaturas do mundo dos vivos são muito fracas e menos longevas. Ao perceber que Meliodas também não se lembra de nada relacionado a Starossa, o Rei Demônio percebeu que todas as memórias mantidas pelos demônios em Starossa foram forjadas e rapidamente deduziu que deve ser o demônio Golter devido à natureza dos poderes do primeiro. Habilidades. O governante Shihai Shais, ZRR, a habilidade mágica homônima do Rei Demônio que também atende por seu próprio nome. Ele permite que o usuário inverta todos os ataques enviados a ele, incluindo as habilidades Full Counter e Snatch de Meliodas e Ban. Todos os ataques e fraquezas são convertidos em cura e fortificação. Mesmo os efeitos dos poderes dos outros são completamente revertidos. Por exemplo, quando Ban tentou roubar a energia do Rei Demônio, ele foi forçado a dar a sua ao governante. No entanto, como o governante funciona com o conceito de inversão mágica em vez de absorção mágica, qualquer magia destinada a fortalecê-lo ou aumentar seu poder irá enfraquecê-lo, como mostrado por Ban. Apesar dessa fraqueza, ele pode superá-la facilmente desativando seu próprio poder de inversão. Tansoku no Kenjin literalmente significa sábio suspirando, enquanto no corpo de Meliodas, o Rei Demônio faz uma cabeça desencarnada de suas saliências em forma de garra, que dispara uma explosão de energia e destrói ao redor da área. Setsuna no Inja, literalmente significa eremita dos momentos, enquanto no corpo de Meliodas, o Rei Demônio faz uma criatura de corpo inteiro com suas saliências em forma de garra, é capaz de girar seus tentáculos afiados a grandes velocidades para atacar seus inimigos, superando até mesmo a esgrima de Zeldris. Gokumonte significa literalmente Hellgate Blade, enquanto no corpo de Zeldris, o Rei Demônio usa seu poder mágico para criar uma gigantesca espada das trevas. Besta das Trevas, enquanto está no corpo de Zeldris, o Rei Demônio invoca uma enorme criatura armada. Morte Zero de Zu-Zero, literalmente significa nada, o Rei Demônio engole o oponente em sua escuridão, esmagando-o com uma grande pressão. Mandamento Kaigon. Depois de dividir seu poder ao meio, o Rei Demônio concedeu 10 frações dessa porção de poder a 10 guerreiros de elite, o que entregou uma maldição única a quem quebrar uma regra específica para cada um deles. Notavelmente, essas maldições são ativas mesmo quando seus detentores são drenados de magia, para que possam ser percebidas como diferentes em comparação com a magia normal. Isso aumenta o poder de quem os está empunhando e se fossem concedidos a indivíduos fora do clã demoníaco, os mandamentos também os transformariam em demônios. Não pode ser combatido nem mesmo por seu portador, apenas aqueles que também possuem uma imunidade específica, como outro mandamento ou receberam proteção divina da divindade suprema, são imunes, enquanto as maldições só serão suspensas se a vítima derrotar seu portador ou na morte da vítima. Os mandamentos podem ser retirados de seu portador se eles derem seu consentimento, se forem impotentes o suficiente para serem incapazes de lutar ou se estiverem mortos. Maldições. O Rei Demônio é excepcionalmente talentoso no uso de maldições, sendo capaz de desenvolver e lançar feitiços altamente únicos, mais poderosos e duráveis. Reencarnação Perpétua Einohine, literalmente significa Sansara Perpétuo, uma maldição durável que faz com que a vítima reencarne quando morre e esquece tudo o que fez em suas vidas passadas. Se a vítima receber informações suficientes sobre sua verdadeira identidade, os traços de sua raça original e os fragmentos de suas memórias voltarão lentamente. Assim que todas as suas memórias forem restauradas, a vítima inevitavelmente morrerá em 3 dias de alguma forma. Se usada em uma deusa, faz com que eles reencarnem como humanos, mas mantendo seu poder original. A única vítima conhecida é a deusa Elizabeth e a única maneira de remover a maldição é obter um nível de poder equivalente ao da divindade suprema ou do Rei Demônio, se não superior. Manipulação da natureza. O Rei Demônio tem um controle poderoso sobre os elementos, causando uma névoa da morte, bem como fogo e raios capazes de matar todos os habitantes de Belialuin junto com a divindade suprema. Por conta própria, o Rei Demônio foi capaz de enviar vários golpes de trovão em Meliodas com um único movimento de mão. Imunidade à manipulação. Pode conceder a um indivíduo imunidade aos poderes de posse e lavagem cerebral do clã da deusa. Este feitiço de negação foi usado em Merlin. Transferência de poder. O usuário pode transferir diferentes poderes para outros, incluindo todas as técnicas secretas do clã demoníaco e emprestando uma parte de seu poder para outros. Este feitiço de apoio foi usado em Merlin e Zeldris quando o demônio mais jovem se tornou seu representante e obteve o poder de Deus.
Telepatia. O Rei Demônio tem a capacidade de se comunicar telepaticamente com seu representante, mesmo quando ainda está selado no purgatório. Por meios desconhecidos, o Rei Demônio também pode ver através dos olhos de criaturas, mesmo de outros mundos como Hulk. De acordo com Meliodas, seu pai costumava vigiá-lo para garantir que ele cumprisse seus deveres por meio das criaturas ao seu redor. Armas. Espada larga grande. O Rei Demônio empunha uma enorme espada larga com uma ponta curva em um conceito semelhante à grande espada Meliodas empunhada há 3.000 anos, mas é muito maior. É forte o suficiente para matar facilmente Meliodas quando mais tarde estava com todo o seu poder e quebrar sua espada larga. Katana. Enquanto possui Eldris, o Rei Demônio empunha uma espada semelhante a uma katana em conjunto com seus poderes de escuridão. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!